No vídeo de hoje eu vou te mostrar como preparar um delicioso mousse de chocolate para rechear os nossos bolos decorados. Então, se você quer aprender, fica nessa aula. Então, meninas, vamos lá. Para fazer a mousse, eu vou usar aqui o brigadeiro de chocolate. Eu já mostrei para vocês em aula anterior, na aula dos recheios. Eu mostrei fazendo o brigadeiro de chocolate. Coloquei nesse brigadeiro um pouco mais de chocolate para ele ficar com um gosto mais intenso, tendo em vista que a gente vai fazer a mousse, tá bom? Então, aqui eu tenho o brigadeiro, uma receita, tá? E vou bater agora o chantilly. Vou usar aqui o da Fleshman, ó, tá? Esse Gran Finale. Porque eu acho ele mais gostoso. A gente não vai precisar fazer um chantininho. Vai ser, de fato, um chantilly, tá bom? Chantilly puro. Então, a gente vai fazer o chantilly, ó. Bater o chantilly, quando ele estiver num ponto bem firme, aí a gente vai acrescentando aos poucos o nosso brigadeiro de chocolate, tá? Fica uma mousse deliciosa. Eu tenho aqui 2 mini bolinhos pra gente rechear juntas e eu vou mostrando todo passo a passo pra vocês. Vou colocar aqui, vou pesar pra vocês verem exatamente a quantidade que a gente vai usar. Ó. Deu um pouco mais da metade, né, da caixinha, mas vou bater todo, porque eu já tô com o chantilly aqui aberto, então pra não deixar só um pouquinho pra bater depois, eu vou bater tudo, tá? 650 gramas. Vou colocar aqui pra bater e depois a gente vai acrescentando o chocolate, o brigadeiro aos poucos. Aqui, meninas, já posicionei aqui a batedeira, agora vamos colocar pra bater. Agora que já bateu bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo que ele tá bem firme? Ó, bem consistente. Deixa eu... Ó, bem firme, bem consistente. A gente vai acrescentando aqui o nosso brigadeiro. Você pode acrescentar manualmente, tá bom? Pode bater aqui, depois vem com folha acrescentando. Mas como já tá aqui, né, tudo certinho, então eu vou bater aqui mesmo. Vou trocar aqui o meu batedor, ó, vou colocar esse batedor aqui, pra poder acrescentar o brigadeiro. Não é obrigatório, você pode usar o outro batedor. Você não precisa usar esse batedor, tá bom? Pode ser até com um fouet manualmente, mas eu prefiro fazer a mistura com esse batedor aqui. Se você não tiver uma batedeira planetária, tiver uma batedeira tradicional, digamos assim, né, que não seja planetária, você pode também fazer o mesmo processo com os mesmos batedores. De toda forma aqui dá certo, manualmente, na batedeira convencional, na batedeira planetária, de todas as formas dá certo. O importante é você misturar bem o brigadeiro com o chantilly, tá bom? Aqui, meninas, troquei o batedor. Agora, eu vou voltar, tá? Com a batedeira ligada e vou acrescentando aos poucos o nosso brigadeiro de chocolate. Prontinho, meninas, aqui nossa mousse já está pronta. Vou mostrar pra vocês a textura correta. Aqui, ó, acabei pegando outra concha, mas, ó, essa aqui é a textura da nossa mousse, ó. Como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer um brigadeiro mais forte, pra quando a gente fazer essa mistura aqui, não ficar fraco, tá? O gosto do chocolate. E o que você pode fazer também aqui? Na hora de bater, acrescentar um pouquinho de chocolate em pó. Acrescenta aqui dentro, tá? Peneira ele pra não ficar os gruminhos. Acrescenta aqui um pouquinho de chocolate em pó. E aí, você vai bater junto com o recheio de brigadeiro de chocolate. Sendo assim, sua mousse vai ficar ainda
com sabor mais intenso. Porém, como eu já faço um brigadeiro com sabor mais forte, né, digamos assim, eu não vou colocar chocolate em pó, não precisa, não é necessário. Aqui o sabor já tá o suficiente, né, bem intenso, pra poder fazer o nosso recheio aqui. No vídeo, ela tá um pouquinho mais clara, tá? Pessoalmente, ela tá bem mais escurinha. Mas é por conta da luz, né, da iluminação aqui pegando e também por conta da câmera. E agora, eu vou tirar aqui pra gente começar a rechear o nosso bolo. Aqui, meninas, eu tenho 2 bolinhos no aro 13 centímetros, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o tamanhozinho, ó, da forma. É o mesmo que a gente usou para fazer a composição de andar, daquele bolinho das margaridas, tá bom? E agora a gente vai rechear com a mousse de chocolate que eu acabei de preparar. Vou cortar aqui primeiro os meus bolinhos. Aqui eu tô usando um nivelador. Desta vez eu optei pelo nivelador. Tenho também a calda, já tá aqui pronta. Ó. Aqui ficou uma coisinha de massa. Pronto. Vou cortar esse aqui. E vamos preparar nosso mini bolo aqui com mousse de chocolate. Vou pegar aqui minha forma, vou forrá-la com um saquinho. Da mesma forma que eu fiz no vídeo recheando as massas, tá? O mesmo processo. Ó, coloquei aqui. Ó. Pronto, agora eu vou rechear. Você pode usar um saquinho de confeitar, tá bom? Fica até melhor pra você rechear. Olha só a textura da mousse. Aqui eu vou fazer 3 camadas de mousse e 4 discos de massa. Acabei nem pesando pra mostrar pra vocês, né, meninas? Era pra me ter pesado, eu acabei esquecendo, porque tem muitas alunas que gostam de acompanhar o peso certinho, né? Pra fazer, e é o correto, é o que eu recomendo que vocês façam, mas aqui hoje eu acabei esquecendo de pesar, então vai no olhômetro mesmo, tá bom? Mas eu recomendo que vocês façam aí pesando, vai colocando, vai zera, né, a balança, daí coloca, pesa direitinho, certinho, para no final você ter um padrão, tá? E todas as vezes que você for fazer o bolo, você ter esse mesmo padrão de qualidade, tá bom? Vamos lá. Última camada. Ó. Prontinho. Agora eu vou colocar o último disco de massa, ó. Vou pegar aqui o último disco de massa, vou fazer daquela forma que eu já expliquei pra vocês, ó, a importância de peneirar a farinha. Não ficar gruminhos na sua massa. Aqui eu tive todo o cuidado, mas ainda ficou, ó. Isso aqui é massa que não se desenvolve, ou não se dissolve dentro, na hora da gente misturar, né? Então, ficou alguma bolinha, e aí depois fica a bolinha branca ali de massa, no meio da massa já assada. Então, tem que ter todo esse cuidado também. Molhei aqui, tá? Agora, ó. Como eu disse pra vocês, é o mesmo processo dos outros bolos, tá? Ó. Vou ajeitar aqui. Vou fechar e vedar com o plástico filme. Por quê? Porque a minha geladeira não é exclusiva para os bolos. Se fosse uma geladeira que eu trabalhasse só com os bolos, aí não corria o risco de pegar cheiro de outras coisas. Mas como a minha geladeira não é exclusiva, então pode pegar um cheiro de tempero,
de alguma bebida, né, que tá ali aberto, uma carne, alguma coisa, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai fazer a vedação com plástico filme para impedir que pegue outro cheiro aqui no nosso bolo, tá bom? Aqui, meninas, vou passar o plástico filme, né, como eu falei, ó, para fazer a vedação. E já vou mostrar para vocês recheando outro bolinho, tá? Que eu tenho aqui. Vamos lá. Faço aqui a minha vedação, que é muito importante. Parece bobagem, mas a geladeira, ela passa cheiro e gosto pro bolo com muita facilidade. Aqui. Prontinho, ó, bolo todo embalado. Agora sim, vamos colocar na geladeira e deixar lá pelo menos de um dia pro outro, tá? 24 horas aí é o ideal pra gente deixar na geladeira, pra só então vir fazendo a cobertura e decoração, que eu também vou fazer juntamente com vocês. Meninas, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar pra vocês como transformar um simples bolo, assim, caseirinho, com um furo no meio, em um bolo decorado. Aqui eu trouxe uma proposta diferente para vocês, propositalmente, tá bom? Para instigar aí a imaginação de vocês. Como eu sempre digo, a criatividade de vocês é que tem que falar mais alto, né? Então, aqui eu assei um bolinho com o furo no meio, a gente chama de bolinho caseiro, né? Os caseirinhos. E a gente vai rechear e montar ele de uma forma diferente. E depois eu venho trazer aqui a decoração dele para vocês. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu afastar aqui. Ó, eu tenho 3 propostas. Tenho esse bowl. Ele tem esse formato aqui, né? Um bowl. Então, tem esse formatinho aqui meio arredondado em cima. Esse aqui é bem pequenininho. Tenho esse aqui que é o mesmo formato, porém ele é maior. E tenho também essa xícara, né? Uma xícara grande para caldo, para sopa, enfim, que dá certo você também fazer. Hoje eu vou usar o bowl azul. Vou usar esse aqui, ó, tá? E aí, como eu disse, vou trazer uma proposta diferente para vocês. Vamos lá. O processo aqui de rechear é o mesmo, só que eu quero um bolo que ele fique com um formatinho diferente. Então, eu vou prensar ele aqui. Assei numa forma diferente, né? Mas a gente vai prensar aqui. Então, isso aqui é totalmente para estimular a sua criatividade. Vamos lá. Ó, eu vou cortar aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer as emendas, tudo certinho. Vamos usar também o recheio de mousse de chocolate. Pronto, cortei aqui. Agora, vamos começar o processo de rechear. Vou pegar aqui um disco. Pode ser esse aqui, que ele tá um pouquinho menor. Deixa eu ver se ele cabe aqui. Se ele já couber dentro do seu bowl, ótimo. Se não, você vai cortar, ó, e diminuir aqui o disco, tá? Ó. Vou cortar aqui e diminuir o meu disco, pra ele ficar bem posicionado aqui dentro. Ó. Colocar aqui. Tá vendo que eu tô fazendo a emenda com o próprio bolo? Pego um pedaço de bolo, faço a emenda aqui. Ó, fiz a emenda, ele fica um pouquinho escorregadio, né? Porque por conta do material do bowl. Agora a gente vai molhar e vir com o recheio. Mesmo processo da forma, tá, meninas? Mesma coisa. Vamos lá. Colocar um pouco de recheio. Eu não vou colocar muito recheio, tá bom? Vamos colocar pouco. Um pouquinho aqui. Mais um disco, vou cortar um pouco aqui. Mais um disco. Ó, se quebrou, não tem problema. A gente conserta. Ó.
Depois desse vídeo, quero ver quem é que vai ter desculpas para não fazer bolo, tá bom? Você pode assar em qualquer forma e fazer esse mesmo processo aqui, ó. Vamos lá, repetir os processos. O processo de rechear é sempre igual e a gente veda igualmente também, com plásticozinho filme. Ó, aqui eu vou passar o plástico filme e levar para a geladeira. Prontinho, meninas. Já finalizei aqui os bolos, ó, os dois devidamente recheados. Aqui eu já passei o plástico filme, aqui eu ainda vou passar, tá bom? E vou levar para a geladeira por pelo menos 24 horas. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho respondendo vocês. E eu espero vocês aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!